Olá pessoal, boa tarde. Vou falar sobre algoritmos hoje. Mais um episódio da nossa série aqui, a Arte Conecta. Opa, vou colocar aqui para vocês poderem ver, mas vai ser no YouTube, tá? Vocês têm que seguir o link na... Vamos lá, como é que tá assim? Gabriela, boa tarde. Júnior Clemente, o pessoal entrando, pessoal diferente do pessoal que entra à noite, né? E, bom, hoje a gente vai falar, a gente está fazendo uma série aí de lives sobre a Arte Conecta. Semana passada nós falamos sobre a arte, por que a Arte Conecta. O segundo episódio foi por que a arte de hoje. E aí, hoje é o terceiro episódio, onde a gente vai fazer uma aplicação e a gente vai mostrar como é que a arte de hoje nos conecta com essa realidade dos algoritmos, que a gente está passando boa parte do nosso tempo aí, de alguma forma, nos algoritmos. Boa tarde, Thaís. E, então, entrem lá no YouTube e para a gente dar sequência. Boa tarde, Sara. Então, conforme eu expliquei, tem algumas lembranças aqui. Bom, acho que começando a me apresentar, eu sou João Correia, e a gente está fazendo essa série, a Arte Conecta, e onde a gente vai falar um pouco sobre como é que a arte de hoje te conecta com o mundo. E eu sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural, e o tema de hoje é algoritmos. E o que a gente vai cobrir hoje? A gente vai cobrir um pouco sobre, a gente falou na semana passada, como a arte, de alguma forma, permite que a gente saia dos nossos hábitos, que a gente saia dos nossos hábitos, não só de comportamento, mas de percepção, hábitos esses que são fundamentais aí para a nossa sobrevivência, se a gente não aprender a focar num determinado idioma, entender que aquela cor vermelha significa para parar e a cor verde significa para seguir, a gente não consegue viver, uma questão de sobrevivência. Igualmente, quando a gente foca muito nesses hábitos, a gente se aliena de uma série de outras coisas que estão acontecendo à nossa volta, que muitas vezes são importantes. Então, agora a gente está vivendo uma transição aí no coronavírus e uma série de tecnologias, uma série de coisas que a gente está vivendo que faz com que a gente tenha que se adaptar a uma nova realidade. E essa adaptação implica mudanças de hábitos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos algoritmos. Acho que a gente tem o hábito de focar em alguma coisa, um feed de informações, o hábito que a gente tinha de leitura de jornal, de leitura de livros, e se relacionar com aquilo como se aquilo fosse um fato, fosse uma verdade, e não ter um passo para trás e uma reflexão mais crítica daquilo, o que às vezes a gente tem numa roda entre amigos, mas no dia a dia a gente acaba esquecendo disso e se relacionando com aquilo da mesma forma que a gente se relacionava aí com o livro, com o jornal. Como é que a gente cultiva esse hábito de se relacionar com isso de uma forma mais crítica? E aí a arte tem um papel bem interessante nisso. Eu não consigo usar os algoritmos novamente sem pensar no que de que parte de engrenagem eu tô vítima e estou vulnerável a ela, depois de ter visto a obra desse artista que a gente vai apresentar hoje. Boa tarde, Ronaldo, bem-vindo aí à nossa live, fiel amigo. E então, o que a gente não vai falar hoje? A gente não vai falar sobre o porquê a arte conecta, a gente falou sobre isso a semana passada. A gente não vai falar... O pessoal tá bom aí no Instagram? Parece que tá... Falaram que caiu, mas parece que tá tudo certo. Vocês me avisem se tiver caído. E hoje a gente não vai falar sobre a arte, porque a arte conecta, isso a gente falou a semana passada. A gente também não vai falar sobre por que a arte de hoje, Tem muita gente falando, João, fala de Van Gogh, fala de... E eu gosto de falar sobre a arte de hoje, sobretudo nessa série que é o nosso foco. E a gente vai ter um foco ali num artista só, que trata muito dessa questão dos algoritmos. E um artista holandês,
e a gente vai analisar uma obra dele, a gente vai pegar, né, 5 aspectos diferentes de uma obra dele, e esse é o nosso foco. A gente não vai falar de meio ambiente, não vai falar de outros assuntos, o meio ambiente chega mais para frente na semana, acho que a gente vai fazer sexta-feira, às 14 horas. Por que esse, né, eu estou seguindo aqui um roteirinho, algumas perguntas se mandaram. Por que, né, por que pela arte é uma abordagem, né, que nos dá muito mais clareza e muito mais, né, é uma forma inteligente da gente abordar essa questão. E vocês vão ver, quando a gente aborda pela arte, isso é quase como se entrasse para nós como experiência. A gente vê uma imagem e aquela imagem fica gravada, né, cada vez que eu vou usar o Instagram agora, depois que eu penso no trabalho do Constandular, que eu vejo essas imagens, isso me gera um senso crítico. Então a arte tem esse poder, né, quando a gente está na teoria, a gente não tem esse poder imagético, não tem esse poder, né, da experiência, da reflexão. A arte também permite que a gente, né, ela gere um espaço de tempo onde a gente para, né, apreciar ali aquela obra, aquela proposta do artista, e uma vez que a gente está dedicando, né, a atenção a isso, né, permite que a gente possa fazer uma reflexão sobre os nossos próprios hábitos. Então, tem alguns benefícios, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem no nosso episódio aí, porque a arte conecta. E que mais? Acho que a gente pode seguir. E então vamos lá. Como é que tá? Acho que eu vou virar um pouquinho aqui o Instagram, que eu vou me inclinar aqui um pouquinho. Então, como eu falei, vou colocar aqui nossas imagens, porque a arte conecta, algoritmos. E vamos lá. Acho que para contextualizar o trabalho do Constandular, a gente tem uma aula inteira sobre ele. Hoje a gente vai fazer uma introdução ali do como é que a gente pode aproveitar a obra dele para a gente se conectar melhor com essa realidade dos algoritmos, o que ela representa para nós. Então, né, tem uma reportagem aí, né, que fala, né, o que o Facebook fez para a democracia americana. Né? Então, é crítico sobre a participação do Facebook e dos algoritmos da democracia americana. Talvez vocês tenham visto aquela série no Netflix sobre o Cambridge Analytica, né, onde entra a fundo nesse assunto. Então, se a gente não, né, gerar uma reflexão aí, como é que a gente se relaciona com os algoritmos, a gente vai se alienar ali de uma reflexão do que eles significam para a democracia, né, que está tendo muita conversa, muitos artigos aí, artigos acadêmicos, artistas em publicações interessantes sobre esse assunto. E tem um outro artigo aqui que eu coloquei para ajudar a criar o contexto aí da reflexão que esse artista traz, que é o Facebook tem 270 milhões de contas falsas e duplicadas na rede social. Né? Acho que, sobretudo, esse ano que a gente está entrando também. Quem está entrando agora, a gente está no YouTube, tá? Se vocês forem no link na bio, vocês conseguem assistir isso no YouTube e ver as imagens que eu estou compartilhando. O YouTube se presta melhor a compartilhar a imagem no formato horizontal do que o Facebook, do que o Instagram. Então, esse artigo fala, né, o Facebook tem 270 milhões de contas falsas e duplicadas na rede social. E a gente vai ver né, o artista que a gente apresenta hoje, de alguma forma, ele usa contas falsas como suporte. Então, ele gera uma reflexão, né, muito grande, e essa é a beleza, né, porque a arte de hoje, né, se a gente está falando de perfis falsos, e isso é algo que nos afeta diariamente, é difícil você falar sobre isso. Até tem, acho que alguns trabalhos desse artista que consideram ali pintura, fotografia, né, mas você usar os perfis falsos como suporte é algo que só a arte de hoje permite. E aí a gente tem que estar aberto a ver coisas, né, relativamente de vanguarda e com um olhar de curiosidade e de interesse. Então, essa é uma primeira, né, a gente pegou 5 slides aí sobre essa obra. Essa obra, ela chama-se 100 seguidores, 100 mil seguidores para quem quiser, e são as apresentações dos perfis falsos que esse artista comprou
se não me engano, na Lituânia, ele comprou 2,5 milhões de perfis por $5.000. Tá? E aí você vê essa pessoa apreciando as obras, e a primeira reflexão que ela traz é como o artista usa a sensibilidade artística dele e o que a gente chama ali de aspectos formais ali de composição, de equilíbrio, de cores, e tudo para analisar como é que isso acontece no Instagram. Então, uma das coisas que ele fala é que no começo os perfis no Instagram, eles tinham muito... o texto era escrito de uma forma muito coloquial e com pouca atenção, e que agora realmente a gente pensa que a gente vai colocar ali como texto, e a gente escreve com cuidado, porque a gente sabe o potencial da comunicação que isso tem. Se a gente for pegar um exemplo recente, acho que foi na semana passada, aquela participante do BBB, a Linda Quebrada, começou a semana com 500 mil de seguidores, e hoje acho que ela está com quase 1,5 milhão, então foi um espaço de mais ou menos 7 dias para ela ganhar 1 milhão de seguidores. Então, o que está no nosso perfil do Instagram está ganhando relevância, e aí o artista faz uma análise de como é que, ao longo do tempo, o nosso olhar foi mudando para a escolha do texto, para a escolha das palavras, a linguagem mais coloquial para uma linguagem, às vezes, mais formal, ou mais comunicativa, ou mais marqueteira, a escolha das fotos, o recorte das fotos, a qualidade das fotos, como essas fotos são feitas, todas essas considerações ali de uma composição artística, ele traz isso na hora que ele vai fazer esses perfis falsos. E aqui, esses perfis estão apresentados como obra, num espaço expositivo. E vamos lá para a nossa próxima imagem. Então, acho que isso foi na Bienal de Fotografia, em 2021. Tá? E aí, acho que só essa reflexão de você trazer esse pensamento artístico para as contas do Instagram, eu acho que já foi uma coisa que me conectou com o Instagram de uma outra forma. Então, acho que uma das contribuições interessantes aí do Constando Lá. Seguindo, ele comprou, como eu falei, 2,5 milhões de perfis, e eu acho que a gente vê esses perfis apresentados como uma galeria, nos faz conectar com a realidade, porque uma coisa é uma estatística, como a gente viu, de 270 milhões de perfis falsos, a outra é a gente pensar nesses 270 milhões e começar a ver os rostos falsos das pessoas, a gente começar a ver os hábitos, as fotinhos delas criadas. Então, uma vez que a gente vê essa galeria de perfis, como o artista apresenta aí, de perfis falsos apresentados, ou o que a gente chama de expografia, essa forma como ele colocou, faz realmente, acho que a gente interiorizar o que significa isso. Então, acho que é uma outra forma de olhar essa obra, que faz a gente pensar na representação desses 270 milhões de perfis falsos. Então, esse é um slide que eu achei interessante compartilhar com vocês também. Seguindo, aqui ele dá um exemplo dos perfis falsos, e aí ele traz, lá a gente viu esses perfis no primeiro slide, num espaço expositivo, ali na Bienal de Fotografia, 2021, e então isso mostra como o Instagram está entrando nos espaços expositivos, nos espaços que a gente chama de institucionais, uma Bienal, e faz a gente apreciar como arte, ou trazendo o senso crítico da arte, também quando a gente olha um perfil ali no dia a dia, quando a gente abre o aplicativo e olha aquele perfil. Então, ele apresenta esse perfil para nós desse jeito. Então, acho que tem um contraste ali bem interessante, que uma vez que eu vou, eu pego o aplicativo e, depois de ter estudado esse material, quando eu olho, eu já olho de um outro jeito, e acho que o risco, de atribuir credibilidade a um perfil falso, ele diminui, porque com essa sensibilidade estética a gente pode fazer um outro julgamento do que a gente está vendo. Então, a gente olha, vê pelo número de seguidores, pelo texto que está escrito, pelo recorte das imagens, pela quantidade das imagens, pela imagem de perfil, a gente olha isso de um outro jeito e a gente traz essa sensibilidade estética também para dentro de um aplicativo. Então, a gente pode ver algo numa galeria e pode ver algo no dia a dia, ambos, a gente pode contemplar ali como arte, e a gente vai ver um outro caso ali interessante, isso está vendo num outro ambiente expositivo. Tá? E aí, uma das
reflexões que ele traz, é como se a gente, né, ele fala que esse é um exército digital dele, e que à medida que ele tem um exército digital, que são esses 2,5 milhões de perfis, ele pode criar performances digitais. Então ele fala, né, que uma vez que você tem, né, um seguidor que vai lá e faz um comportamento digital, né, que esse comportamento, se fosse no mundo analógico, poderia ser avaliado como uma performance, que isso no mundo digital é uma performance digital. Tá? Como eu falei no começo, né, a arte de hoje requer que a gente esteja realmente de cabeça aberta, né, para esses conceitos de performance digital, de um perfil no Instagram como obra, e algumas pessoas são resistentes a isso, e aqui o meu argumento é que é para a gente baixar essa resistência, porque a gente tem muito a aprender com isso, e, né, eu mostrei na live anterior, que eu fiz na sexta-feira, né, qual que é, né, situações aí, a gente pode olhar algo que está dentro da nossa zona de conforto e não expandir a nossa percepção, nosso senso crítico, a gente pode olhar algo que está fora da zona de conforto e, de alguma forma, trabalhar essa nossa capacidade de adaptação, nosso senso crítico. Então, essa imagem aqui mostra, né, uma sequência de perfis, e aí o que ele faz com esses perfis? Ele cria performances digitais. Então, numa delas, ele foi no departamento de, né, o Homeland Security, né, o departamento de defesa americano, e começou a postar poemas em alemão, trechos de poemas em alemão, via esses perfis falsos, né, que ele tem. E aí as pessoas iam reagindo a isso, e aí, né, você começa a ver uma série de coisas, dependendo do conteúdo e o fato de ser uma linguagem em alemão, o fato de serem perfis falsos, isso gera um questionamento, né, o que será que está acontecendo? É a população americana nos Estados Unidos? É algum tipo de ataque hacker? É algum tipo de reminiscência aí de rivalidade da Segunda Guerra? É uma, né, essa pluralidade aí de interpretações se abre e a gente passa a refletir, bom, se o Departamento de Segurança americano está sujeito a isso, o que nós, como indivíduos, estamos sujeitos. Se um artista pode provocar, né, e gerar um questionamento e um desconforto, né, num departamento americano, né, imagino o que mais pode ser feito. E aí ele tem uma série de outras performances digitais, uma delas ele pega, né, uma situação de guerra, se não me engano, entre França e Inglaterra, onde ele recria essa situação de guerra, mostrando o quanto esse ambiente virtual é um ambiente de rivalidade. Né? E aqui a gente tem, né, um outro ângulo que a gente entra dessa obra, que é um ângulo onde ele fala, né, que é essa questão do quanto a gente atribui credibilidade aos perfis em função do número de seguidores que eles têm. Né? Então, né, a gente vê agora, a gente está, né, entrando em época de eleição, eu estou ouvindo aí de alguns amigos, né, na área do teatro, né, que nessas audições para escolher os atores, eles já estão escolhendo os atores e considerando o volume de seguidores que esses atores têm, porque isso facilita na hora de, né, divulgar a peça e vender, né, na bilheteria, e eu tenho algumas galerias que já estão considerando o volume de seguidores de um artista, né, certamente no campo da música, porque tudo isso, né, tem um impacto na divulgação. Então, até que ponto a gente atribui, né, credibilidade de acordo com o volume de seguidores e até que ponto isso pode ser equivocado, dado que esse volume de seguidores pode ser manipulado. Né? Então, se a gente tem 270 milhões de perfis falsos, é fácil alguém ir atribuir, né, seguidores para um determinado político. E se você vê um político, se você vê um artista, né, se você vê um artista, né, com 70 mil seguidores ou com 100 mil seguidores ou com 1 milhão de seguidores, a sua chance de achar que é boa arte, de ir para a exposição dele ou do trabalho dele valorizar, ela se altera. Né, e até que ponto isso é preciso ou não deveria ocorrer. Né? Então, aqui ele mostra uma performance que ele fez, vou colocar aqui numa tela ainda maior para vocês verem, onde ele colocou 26 mil, né, o Ai Weiwei, na época onde ele fez essa performance digital, estava com 76 mil, 74 mil seguidores, e ele colocou mais 26 mil para que ele arredondasse em 100 mil seguidores. Uma vez que ele arredonda em 100 mil seguidores, isso, quem tiver no Instagram, vocês podem clicar no link na bio para assistir no YouTube. Uma vez que você tem 100
mil seguidores, né, questiona-se, né, será que ele é um artista melhor? E aí o Constandular, que é um cara meio irreverente, meio, né, engraçado, assim, ele fala, bom, eu sou socialista do mundo digital, se as pessoas querem ter 100 mil seguidores, eu vou dar os 100 mil seguidores para eles, sem eles terem que se esforçar demais, né? Vamos gerar igualdade aqui nesse ambiente. Às vezes ele brinca com essas questões culturais, essa questão patriarcal, assim, até de gênero, né? Ele fala, né, tem uma outra performance digital que ele fez isso com 2 curadores, né? E aí numa entrevista ele brinca, né? Deixa eu evitar essa rivalidade entre homens brancos héteros querendo competir por tamanho, quem que tem o maior tamanho né, de seguidores, e deixa eu colocar uns seguidores para que eles não tenham que entrar nessa rivalidade, né, entre 2 curadores. E aí ele vai né, fazendo essas performances, onde ele vai colocando o exército digital dele para seguir esses perfis e observando qual que é o impacto que isso tem na credibilidade ali dos artistas. Então isso é muito interessante. Quem estiver vendo aí, tiver algum comentário, alguma colocação, fica à vontade de colocar ou no Instagram ou no YouTube. E deixa eu ver aqui. E o continuando, né, nesse período, né, que a gente falou sobre a questão, né, do impacto político, de um impacto de credibilidade artística, num impacto de preço de mercado, num impacto, né, numa situação de uma audição para atores e nas escolhas que eventualmente são feitas, né, para galerias ou para teatro, né, escolhas artísticas são feitas em função, né, dos algoritmos, e aqui tem um outro impacto que a gente viveu, né, agora durante a pandemia, que é essa questão, né, de como é que isso afeta na pandemia, né, se a gente pensar nesses perfis falsos, né, como é que ele nos afeta durante a pandemia, se a gente tem um médico que tem mais seguidores ou menos seguidores, ou uma notícia que tem mais curtidas ou menos curtidas, tudo isso agora está, né, sujeito à manipulação. Então, acho que é uma reflexão interessante para nós aí nesse período de pandemia. Então, eu vou só recapitular aqui algumas das nossas obras, para quem chegou agora, e aí, depois disso, acho que se tiverem alguma dúvida, coloquem aí para nós, algum comentário, senão a gente encerra o nosso episódio de hoje. E, então, aqui recapitulando, né, uma obra do Constandular, apresentada na Bienal de Fotografia, e em 2021, e aqui a gente tem, né, essa exposição, né, desses perfis lado a lado, né, como se fosse um exército, né, tem uma outra obra dele, aí né, toda a proposta artística dele é questionando, né, o ambiente digital, né, às vezes não só algoritmos, ele questiona várias outras coisas, questiona softwares, ele questiona filtros, ele questiona, que mais, pensando em outras, questiona o nacionalismo, o impacto das censuras nacionais nos conteúdos que a gente vê, questiona o quanto o digital está interferindo na estética da arte. Então, é um artista muito rico, que eu recomendo aí vocês olharem. Eu peguei essa especificamente sobre o algoritmo, que eu achei que era um tema rico para esse momento. Aqui, os perfis, né, falsos ali né, do projeto dele. O projeto, essa obra chama-se 100 mil seguidores, para quem quiser. E aqui, né, uma outra apresentação desse trabalho na Future Gallery, em 2016. E aqui nós temos, né, os perfis ali, né, visto mais de perto, né, temos os perfis do Ai Weiwei, né, com 74 mil seguidores antes e depois da performance digital. Ele é provocador, né, numa das palestras dele, ele fala: Ai Weiwei, puxa, você está postando foto de criança morta na praia, né, que apelação, você está querendo mais seguidores, é isso? Eu te dou mais seguidores, e assim você não precisa apelar, né? Então é uma crítica bem contundente aí que ele faz ao meio da arte. E o quanto é importante a gente refletir
vimos três notícias, no começo falando sobre o impacto do Facebook na democracia americana, sobre a segunda notícia foi sobre os 270 milhões de contas falsas, e essa última sobre, né, o impacto, né, das fake news, dos perfis falsos e na pandemia. Então, acho que é isso, gente. Se tiverem algum comentário... olha só, Michel Coforada entrou, Marcelo Páscoa, bem-vindos, Carol Martins, bem-vindos. Então, o próximo episódio a gente vai falar sobre meio ambiente. Ele está previsto, a gente está alinhando a agenda aqui, está previsto para sexta-feira às 14 horas, e conforme ali as nossas, enfim, a gente vai decidir o calendário aí para as semanas seguintes em breve, e a gente já avisa vocês. Então, a próxima é sobre meio ambiente. E se vocês curtiram, curtam esse vídeo no YouTube, compartilhem e se inscrevam ali no nosso canal. E é isso. Eu sou João Correia, historiador de arte, mestre em liderança cultural, feliz aí com a participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido e que esse conteúdo realmente tenha ajudado a gente a se conectar com uma outra dimensão da nossa relação ali com os algoritmos, o que é muito fácil, né, no dia a dia. A gente está respondendo as mensagens, a gente está processando essa comunicação, e eu pessoalmente acho que a gente não precisa ser radical a ponto de não ter um perfil nas mídias sociais. Tem pessoas que nem têm, mas também não caem no outro extremo, onde às vezes a gente fica, né, muitas horas por dia, né, em função ali das estratégias de engajamento desses algoritmos, e acaba, né, deixando de fazer outras coisas. Então, eu espero que essa live tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais ali do que a gente está vulnerável nesse assunto de algoritmos. E em breve falaremos um pouco mais sobre a Arte Conecta com o assunto meio ambiente. Obrigado, gente.